começar a aula, né? Boa noite para vocês que estão aqui, para as meninas que ainda não estão, os meninos também que vão entrar, né? Geralmente tem menino no grupo, mas nenhum menino nunca entra, né? Só menina. Parece que os meninos não gostam muito de participar do ao vivo, mas bora lá. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alfabetização e letramento. Então, toda vez que a gente fala sobre alfabetização e letramento, a gente fala muito da Magda Soares, né? Que é o ícone aí do letramento, né? Da questão de trazer para nós aí o que é letrar uma criança, né? Então, eu vou falar os pontos principais, o documento, né? O material que eu tenho para vocês aí tem umas 11, 12 páginas, mas eu vou trazer um resumo, eu vou fazer uma coisa mais sucinta, para que a gente consiga entender e trabalhar muito melhor essa questão da alfabetização e do letramento. Então, por muito tempo, na verdade, a gente entendia só a questão da alfabetização. Era importante ensinar a criança a ler e a escrever, e a decodificar aquele código. Então, você vai juntar o B mais A, dá o BA, né? O D mais E dá D. Então, isso daí, a gente trabalha aí, depois dá aquela miscelânea, né? O D, e aí vai na questão fonológica, e aí vai misturar com som, e aí a gente acaba encontrando diversas técnicas para chegar, de repente, num produto final. Qual é o produto final? A alfabetização. Só que depois, durante os estudos que vieram aí, né, a gente começou a perceber que a alfabetização por si só continuava e deixava muitas crianças, né, e muitos adultos se tornarem analfabetos funcionais. O que é isso? Eles só decodificavam. Por quê? Porque não entendiam o processo de construção social da língua, né? O social da alfabetização, que aí é onde entra a questão do letramento, que o letramento é a função social, né? Da palavra, da escrita. Então, é onde a gente tem aí a Magda Soares, né? Como uma grande representante, né, daquilo que nós, geralmente, nós sabemos hoje em dia. Então, eu vou começar a passar aqui para a gente algumas coisas que ela fala sobre, né, para a gente poder entender um pouquinho melhor e aí acompanhando também no decorrer da nossa conversa, tá? Então, ó, na verdade, o que é e o que a gente quer falar quando a gente pensa em alfabetização e letramento? Então, a alfabetização é o processo de aprendizagem onde se desenvolve a habilidade de ler e escrever, ponto, tá? Já o letramento desenvolve o uso competente da leitura e da escrita nas práticas sociais. Então, muitas vezes, né, quando a gente vem lá de antigamente, que a gente tem a famosa Caminho Suave, e porque hoje será, né, que a Caminho Suave ela é tão discriminada, né, e o pessoal fala, não, mas na minha época eu aprendi a ler e escrever com ela, mas na nossa época não existia a questão do letramento, tá? Não existia isso. Deixa eu só ver quem está aí. Vamos lá. Então, o que acontece? Quando a gente começa a falar disso, tá? Qual é essa diferença grande, né, da alfabetização com o letramento, está exatamente nessa qualidade do domínio sobre a leitura e a escrita. Eu leio e eu escrevo, mas de que forma? Tem um contexto social? Eu vou continuar no Ivo viu a uva, né? E aí, não, aquilo para mim não faz parte do meu contexto, porque, né, eu não sei nem, dependendo da criança, da classe social que ela estava, ela nem sabe o que é uma uva, né? Então, é muito complicado. Por quê? Porque a Caminho Suave, quando nós falávamos, ela entrava em todo tipo de contexto social, né? Então, você foge muito daquilo que é a realidade da criança. E por que eu vou escrever um texto? Para que eu vou escrever um texto? Para quem eu vou escrever um texto? Ah, mas Cláudia, você está me falando que eu tenho que ensinar a criança a ler e escrever através do texto? Sim, por que não? Tá? Por que você não colocar isso
num papel inverso. Não estou de jeito nenhum falando que você vai deixar de ensinar para a criança, fazer ela conhecer as letras do alfabeto, as sílabas, ela precisa ter contato com isso, mas essas coisas são feitas de forma simultânea, tá? Então, aqui tem um quadro muito interessante que eu quero até trazer para vocês, que ele vai definir algumas coisas aqui para nós, quer ver? Vou até puxar ele mais para cima. Então, na verdade, aqui ele vai trazer conceito, uso, aquela pessoa, o indivíduo, a atividade que é envolvida e o ensino, da alfabetização e do letramento. Então, vamos lá, qual é o conceito de alfabetização? A alfabetização é um processo de aprendizado de leitura e de escrita. Já o letramento é o desenvolvimento do uso competente da leitura e da escrita nas práticas sociais. O uso. Qual é o uso da alfabetização? É o uso individual da leitura e da escrita. O letramento é o uso social da leitura e da escrita. É a parte onde ele vai saber por quê, como, aonde que ele vai fazer esse uso, tá? Na questão de o indivíduo, ele é alfabetizado, o alfabetizado é o sujeito que sabe ler e escrever. Uma pessoa letrada sabe usar a leitura e a escrita de acordo com as demandas sociais. Quais as atividades que são envolvidas na alfabetização? Codificar e decodificar a escrita e os números. No letramento, ele vai organizar discursos, interpretação e compreensão de textos e reflexão. No ensino, deixa o indivíduo apto a desenvolver os mais diversos métodos de aprendizado da língua. Isso na alfabetização. No letramento, habilita o sujeito a utilizar a escrita e a leitura nos mais diversos contextos. Então, você pode perguntar assim, mas então, Cláudia, é preferível eu tenho que alfabetizar ou eu tenho que letrar? E aí? Quem pode me responder? É melhor alfabetizar ou melhor letrar? Alfabetizar letrando, né? Os dois, você não consegue fazer o letramento, é isso mesmo, Milena. Você não consegue fazer o letramento se ela não souber decodificar. Ela não vai entender o B mais A que é Bá, você vai funcionar em quê? O contexto social daquilo que está aprendendo. Então, o que é o alfabetizar letrando? É você transformar esse processo de aprendizado de leitura e escrita dentro de uma prática social da criança. Então, por que a gente trabalha tanto no primeiro aninho, lá no final, né, no Jardim 2, no segundo ano, com parlenda? Por quê? Porque são brincadeiras que as crianças cantam, são as músicas que elas cantam. Então, você vai lá fazer a música da borboletinha, então você trabalha a sílaba do B, a sílaba da borboleta, do lê, do tá, né? Aí você entra numa sílaba complexa que é o bor. Então, isso você consegue alfabetizar, ela vai se apropriar dos signos, dos símbolos, mas dentro de um contexto social, aonde é o quê? Ela está aprendendo através da parlenda, através daquela música, através de uma cantiga de roda, através de um poema cantado, tá? Então, essa é a junção dos dois. Então, não há, mas é difícil fazer isso? Não, não é. Por quê? Porque isso vai fazer sentido. E tudo aquilo que faz sentido, a criança gosta de entender. Ela gosta de praticar. E quando você está falando, vamos sair um pouquinho lá da alfabetização dos pequenos e vamos colocar isso daí lá para o 5º ano, né? Como a gente está trabalhando com Fundi 1, quando a gente está trabalhando até o 5º ano, a gente pega muita criança que chega no 5º ano e ainda não está letrada. Para ela, ainda não tem, ela não está dentro aquela alfabetização não está dentro de um contexto social, tá? Por quê?
porque ela muitas vezes não entende. Então, quando a gente coloca aqui que todas as atividades envolvidas dentro do letramento é uma organização de discurso, a interpretação e compreensão de texto, a reflexão sobre aquele texto. Então, às vezes você chega lá no 5º ano e você fala, você dá um texto para a criança, você fala assim, então, o que vocês entenderam disso? Nada. Por quê? Ou tem a falha ainda na alfabetização, ou ainda não tem a questão do letramento, que é a interpretação. Então, quando você trabalha os dois juntos, você economiza um tempo gigantesco. Por quê? Porque você ensina o ler e escrever dentro do social, dentro da onde ela consegue entender, compreender, buscar o significado daquilo que está por trás. Porque senão nós vamos formar simplesmente pessoas que são leitores, escritores, mas são analfabetos funcionais. Leem, escrevem, mas não entendem, não interpretam. E hoje em dia, gente, a gente vê no final do ensino médio, pessoas que leem, escrevem e não conseguem interpretar. Nós vemos no nosso meio profissional, no nosso meio de professor, professores que leem, que escrevem, mas não conseguem interpretar, não entende aquilo que está lendo, não entende aquilo que está sendo produzido ou produzindo, entendeu? Por quê? Qual a grande dificuldade? A falta do letramento, a falta da leitura, a falta de entender por que aquilo está dentro da vida social. E isso, se a gente não pega lá no começo, a gente vai carregando para o resto da vida. Se a gente tem, dá para corrigir, é lógico que dá para corrigir, mas você precisa fazer um trabalho desde pequenininho e sempre de formiguinha, entenderam? Então, de acordo com aquilo que a Magda Soares fala, a diferença está no domínio que o sujeito tem sobre a leitura e a escrita. O sujeito alfabetizado sabe ler e escrever, porém pode estar pouco habituado a usar essas habilidades no cotidiano. Já o indivíduo letrado possui domínio da leitura e da escrita nas mais diversas situações e práticas sociais. Gente, é meio difícil, e eu bato muito em algumas teclas, assim. Um professor não ser leitor, porque se o professor não é leitor, ele não desenvolve o gosto pela leitura no aluno, porque o aluno, ele é a tua cara, a tua sala é você, né? Então, para que ele possa desenvolver gosto pela leitura, você tem que apresentar o livro para ele como sendo sensacional, maravilhoso, eu já li todos eles. Você está entendendo? Por quê? Porque ele vai gostar, ele vai se interessar, porque ele sabe que você gostou, você se interessou, então ele busca aquilo ali também. E quando você é uma leitora assídua, você transforma o seu aluno num leitor assíduo, você quebra todo esse estigma e você vai transformar essa criança num ser letrado. Por quê? Porque ele vai saber usar a leitura de uma forma competente, e a partir do momento em que ele transforma essa leitura de uma forma competente, o que acontece com a escrita? Ela se transforma também, porque, na verdade, quanto mais nós lemos, mais melhoramos o nosso modo de escrever. Por quê? Porque a gente começa a adquirir vocabulário, repertório. Todo mundo tem que ter um repertório grande para conseguir escrever bem, porque senão não sai. Sabe quando fica pensando? É a mesma coisa. Você vai entrar numa sala de aula lá no 4º e 5º ano, no 3º ano, que começa a criançada a trabalhar a produção de texto. Vamos produzir texto. E aí você fala lá, produza o texto, ou então vamos fazer um reconto. Conte novamente a história do João e Pé de Feijão. Aquela criança nunca ouviu a história do João e Pé de Feijão. Ou ela ouviu uma única vez. Ela vai recontar o quê? Ela vai escrever o quê novamente? Para que ela escreva com competência, ela precisa ouvir várias vezes o João e Pé de Feijão. Entendeu? Aí aquilo ali vai voltar à mente dela. Da mesma forma, se você dá um tema, né? Geralmente a gente trabalha no fundamental com aquelas atividades onde tem para montar, a criança montar a história, ela tem 3, 4 figuras. Então, a primeira figura é o início, depois tem a segunda, o meio, né? E a terceira figura é o fim, para ela entender a ordem sequencial de uma história.
Geralmente a gente dá essa atividade. Só que aí você coloca lá, tem uma ainda que é muito assim, que o pessoal usa muito, que é do menininho pescando, né? Não sei se vocês já viram. O menino começa lá, tá indo pescar, depois ele tá com a varinha pescando, e depois ele tá com o peixe na mão. E aí a criança precisa desenvolver um parágrafo, uma frase, para cada parágrafo, para ela dar o sentido da história ali. Mas se ele não tem vocabulário, se ele não sabe aquilo que ele vai falar, ele não vai conseguir escrever. Então, o que é preciso fazer, primeiramente? Trabalhar a oralidade, jogar para toda a sala. O que vocês acham que tem aqui? Vamos falar todas as ideias, escreve as ideias lá. Então, aquele menino tem um excesso de informação sobre aquilo. Depois que ele tem um excesso de informação, ele consegue exatamente saber o que ele vai escrever. Isso é letramento. Não é simplesmente ele colocar, decodificar, ler e escrever. Não, ele entendeu o que está acontecendo ali. Foi trabalhado diversas formas de falar, de explicar. Ele tem um repertório, então ele vai conseguir escrever com muita facilidade sobre aquilo. Então, você vê que muitas vezes uma atividadezinha de folhinha, banal, você consegue fazer uma baita produção de escrita se você trabalha isso dentro da sala antes, trazendo a oralidade para eles. É isso que a Magda Soares fala, é você trazer o contexto, é você trazer uma realidade para a vida deles, que às vezes ele vai contar a história que o pai foi pescar, ou então que ele é pescador, que o pai, que ele vai com a mãe, a família toda, e aí aquela outra criança tem uma ideia, de repente, de uma frase, eu saio um parágrafo, né? A gente precisa trabalhar esse tipo de leitura e de escrita, e não só o Ivo viu a uva, tá? Que para a criança ali não tem contexto, não tem significado nenhum, ok? Vamos lá passar para algumas coisas mais importantes, tá tudo bem? Mais importantes não, né? Para algumas coisas mais para frente. Bom, enquanto a alfabetização desenvolve a aquisição da leitura e da escrita, o letramento se ocupa da função social de ler e escrever. Por que é importante essa função social? Para que ele entenda no mundo que ele vive, para que ele consiga conversar com as pessoas, para que ele interprete o que ele está lendo, tá? Alfabetizar letrando é ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita. Assim, o educando deve ser alfabetizado e letrado. Então, a gente precisa fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? O conhecimento das letras é apenas um meio para o letramento, que é o uso social da leitura e da escrita. Para formar cidadãos atuantes e interacionistas, é preciso conhecer a importância da informação sobre letramento e não de alfabetização. Gente, na verdade, o que é mais importante, tá? A criança, o adulto, ele pode saber ler e escrever com erro ortográfico. Ele pode saber escrever com erro de concordância. O mais importante é que ele entenda o que ele está fazendo, que ele tenha essa prática social. Por quê? Porque a questão de ortografia, a questão de concordância, você consegue até corrigir, mas demora muito tempo para você pegar um parágrafo e você conseguir entender aquele parágrafo. Então, quando ela fala dessa questão, que é preciso você conhecer essa importância da formação sobre o letramento e não da alfabetização, é porque a alfabetização por si só não te transforma, não transforma a sociedade. O que transforma a sociedade é o quê? É leitura, é formação de pessoas críticas, é formação de pessoas que entendam aquilo que elas estão lendo. Você pode ver, quando geralmente você está lá no terceiro aninho, você começa a aumentar o tamanho dos textos para a criança ler. Isso é normal, é padrão. E aí, o que acontece? Ela lê o primeiro parágrafo, quando ela está no segundo, ela já não lembra mais o primeiro, não é? É assim. Por quê?
Porque ela ainda não está letrada. Esse processo de letramento, ele termina lá no 5º ano. Muitas vezes ele se alonga até o 9º ano, que é a educação básica. Então, durante toda a educação básica, existe esse processo de letramento. Então, ele começa a interpretar e entender frases, depois ele vai entender textos mais difíceis. Percebe que eu não estou falando que ele vai construir, ele vai entender. Construir é uma coisa, ele vai começar a ser mostrado o texto, a construção de um texto, mas ele vai entender de uma outra forma, entendeu? Por quê? Porque ele vai ampliando os conhecimentos. A gente sabe que todo conhecimento, ele vai sempre em espiral, né? Então, ele vai, uma coisa vai sendo cumulativa a outra, cumulativa a outra, cumulativa a outra. É aquilo que a gente viu quando nós falamos da matemática, né? Eu não posso ter um conceito se passar por um conceito se eu não tenho uma base daquele conceito. Por isso que a educação, todos os conceitos, ele trabalha muito em espiral, né? E aí, nós pensamos dessa forma, tá? Exatamente assim, que ele precisa estar alfabetizado, sim, mas ele precisa ser letrado, porque senão não vai adiantar nada, tá? Bom, essa inclusão toda, né? O letramento em si, a criança sendo colocada dentro do mundo do trabalho, dentro do mundo letrado, sabendo colocar essa vivência, ela vai começar muito antes da alfabetização. Na casa, ela já entende muitas vezes o significado daquele desenho. Quando ela está no infantil, ela ainda não está alfabetizada, e no infantil não é nem o momento de se pensar em alfabetização, é o momento de trabalhar o corpo da criança, trabalhar o entendimento, o sentir da criança, sem que ela tenha esse contato ainda, porque senão ela não vai estar pronta, aquilo lá ficou faltando, tá? Mas esse contato do livro, da leitura, da música, da interação social, do mundo social, começa muito antes. Quando é a partir do momento que ela não sabe ainda, a mãe dá um Nescau para ela todo dia. Ela não sabe que ali está escrito Nescau, mas ela sabe que aquele é o pote do Nescau, então ela sabe ler aquilo, está dentro do contexto social da vida dela. Tá? Então, quando ela vê muitas vezes a marca do brinquedo que ela gosta, ela sabe que está escrito aquilo ali. Então, ela já tem contato com essa leitura e com essa escrita no social. Aí, quando ela entra lá no 1º ano, depois de 6 anos da vida dela, tá? Você acha que é pouco? Mas é muito. Por quê? Porque toda a base da criança, ela se dá até os 7. Até os 7 anos, ela só absorve. Toda criança, ela só vai absorver aquilo que a gente está passando até 7 anos. Então, é muito, tá? Aí chega lá no 6º ano, tudo aquela parte social que ela já tinha se perde, para ali. Então, vamos parar aqui, porque agora é o B mais A que é bar. Faz sentido para ela? Faz sentido para você fazer isso? Então, a partir do momento que você tem esse conhecimento de que ela tem uma vida social, e eu não posso tirar essa vida social da alfabetização dela, a gente consegue colocar o letramento de uma forma cultural. Por quê? Porque ela não chega, não é uma tábua rasa, ela já chega com conhecimento lá dentro, e é esse conhecimento que a gente precisa buscar dessa criança e construir esse conhecimento com ela. Quando a Emília Ferreiro, né, ela começou ela trouxe para a gente a questão do construtivismo. O que aconteceu? Todo mundo já começou, não, a criança precisa construir o conhecimento e tudo que ela faz está certo, né? Foi toda a baderna que se construiu aí na questão de alfabetização, de letramento, porque ninguém entendia o que fazer. Nós saímos de um babebi bobu e passamos para uma construção de conhecimento. Então, como que eu vou levar essa criança a construir conhecimento, se nem eu sei como fazer levar? Né? Então, aí deu aquela bagunça, foi aonde a alfabetização e a escola foi lá para baixo, os índices caíram lá para baixo, por quê? Porque falou que o professor tinha que trabalhar dessa forma, mas não se deu subsídio para o professor trabalhar dessa forma, né? Não se deu conhecimento, não se deu formação. Então, quando se falou que ela tem que construir o conhecimento, é construir aonde? De acordo com o quê? De acordo com o conhecimento de vida que ela já tem. Por quê? Porque ela não é uma tábua rasa,
né? Então, hoje a gente consegue entender essa questão do construtivismo de uma forma muito melhor do que quando ele foi colocado para que se fosse trabalhar. Eu lembro que eu peguei o começo dele, a gente chegava na sala de aula e falei, meu Deus do céu, e agora? Não é mais, cadê o meu silabário? Né? E ficava todo mundo, e agora, como é que eu vou ensinar? Ficar lá com a régua ensinando? E hoje em dia a gente tem o silabário na sala, eu sou uma das que comprei silabário para minha sala. Por quê? Porque ela precisa também ver como se escreve. Isso não tira, você ensinar sílaba, você ensinar letra, o traçado, não tira a construção social do que ela já tem. Você só não pode ficar nisso. Deu para entender? Então, é super, extremamente importante você trabalhar essa cultura letrada da criança, e é exatamente isso que a Magda Soares traz para a gente dentro das obras dela, né? Aqui ela fala, eu grifei alguns pontos só para trazer o principal para vocês, depois do material vocês podem ler por escrito, por completo, tá? Que é muito bom essa apostila que eu formei aqui. Então, letramento é informar-se através da leitura, é buscar notícias, e lazer nos jornais, é interagir selecionando o que desperta interesse, divertindo-se com as histórias em quadrinhos, seguir receita de bolo, a lista de compra de casa, fazer comunicação através do recado, do bilhete, do telegrama. Letramento é ler histórias com o livro nas mãos, é emocionar-se com as histórias lidas, é fazer dos personagens os melhores amigos. Letramento é descobrir a si mesmo pela leitura e pela escrita. É entender quem a gente é e descobrir quem podemos ser. Isso é sensacional, gente, é maravilhoso. Eu tive uma aluna uma vez, que eu estava no 5º ano, eu sou apaixonada por essa menina até hoje. Outro dia encontrei ela trabalhando de estagiária já, fazendo estágio num lugar aí. E ela, um dia eu estava dando aula, Aline, o nome dela, eu estava dando aula e ela ficava sempre no fundo da sala, assim, sempre, ela sentava na última carteira e aquela menina, ela lia, que era uma coisa de louco, e ela terminava a prova, assim, terminava as tarefas em 2 segundos e ela vinha e já me trazia, ela tinha uma inteligência, assim, incrível, e eu deixava ela ler, você terminou, vai lá ler. Daí a pouco eu olho para ela, assim, a menina chorando, eu falei, nossa, lascou, né? O que aconteceu? Aí eu falei, cheguei perto, falei, o que aconteceu, Aline? O que foi? Ele morreu, professora. Ela estava lendo 5º ano, tá? Sozinha, por ela mesma, ela estava lendo O Menino do Pijama Listrado. E aí o menino morre no final. Para quem nunca leu ainda, ele morre no final, né? E ela chorava copiosamente. O que significa isso? Ela era extremamente letrada. Por quê? Porque ela sentia as coisas que ela lia. E aí teve um dia, no final do ano, que ela me trouxe, ela falou assim, professora, você pode me ajudar? Eu estou escrevendo um livro. Você me ajuda a corrigir? Eu tenho esses escritos guardados até hoje, porque eu nunca vi uma menina de 10 anos, 10, 11 anos, né? Com uma escrita totalmente perfeita. Perfeita, era uma coisa assim de louco. Falei, sabe? Então, assim, ela tinha esse dom, ela tinha isso, porque foi desenvolvido. Tudo bem que muita coisa nasce com a pessoa, mas se a pessoa não tem acesso a esse tipo de mundo letrado, fica morto, fica ali paralisado, entendeu? Então, o que acontece? As professoras que trabalharam com ela desde o começo estimularam isso nela, trouxeram isso à tona. Então, essa menina hoje escreve, né? Ela é uma leitora assídua, super inteligente. Por quê? Porque isso foi estimulado, isso foi colocado através da escola. Então, é extremamente importante que a gente consiga trabalhar essas questões e buscar também essas questões, tá? Colocar tudo isso dentro da escola. E aqui a gente traz um pouquinho também sobre as dimensões aí do que é aprender a ler e a escrever, né? Então, durante muito tempo, a alfabetização ela foi entendida como mera sistematização do B mais A igual a BA. Isto é, como aquisição de um código fundado na relação entre fonema e grafema, letras e sons, tá? Em uma sociedade constituída em grande parte por analfabetos e marcada por reduzidas práticas de leitura e escrita, depois eu vou trazer no final para vocês uma pesquisa que é de cair o queixo, tá? Quando fala que a grande parte da população é analfabeta, e é,
tá? A simples consciência fonológica que permitia aos sujeitos associar som e letra para produzir e interpretar palavras ou frases curtas parecia ser suficiente para diferenciar o alfabetizado do analfabeto. Então, isso quer dizer o quê? A partir do momento que você soubesse ler uma frase, você já não era mais analfabeto, você já estava alfabetizado, tá? E hoje a gente entende que não é mais assim. Então, seguindo essa mesma trajetória dos países desenvolvidos, no final do século XX, impôs a praticamente todos os povos a exigência da língua escrita não mais como meta de conhecimento desejável, mas como verdadeira condição para a sobrevivência e a conquista da cidadania. Foi no contexto das grandes transformações culturais, sociais, políticas, econômicas e tecnológicas que o termo letramento surgiu, ampliando o sentido do que tradicionalmente se conhecia por alfabetização. E aqui é onde, em 2003, a Magda Soares traz essa escrita para nós. E aí, enquanto a alfabetização se ocupa da aquisição da escrita por um indivíduo ou grupo, o letramento focaliza os aspectos socio-históricos da aquisição de uma sociedade toda. Então, você imagina, a partir do momento que você tem uma sociedade analfabeta, o que está acontecendo com esse letramento? Por que será que ele não está sendo tão trabalhado, né? A alfabetização é o processo pelo qual se adquire o domínio de um código e das habilidades de utilizá-lo para ler e escrever, ou seja, o domínio da tecnologia, do conjunto das técnicas para exercer a arte e a ciência da escrita. Ao exercício efetivo e competente da tecnologia da escrita, denomina-se letramento, que implica habilidades várias, tais como capacidade de ler ou escrever para atingir diferentes objetivos. Eu quero que vocês focalizem e grifem bastante esses dois parágrafos aqui. Quando a gente trabalha, hoje em dia, a gente trabalha muito com habilidade e competência, tá? Então, quando a gente fala alfabetização e letramento, a gente entende habilidade e competência. Então, para que eu seja competente na escrita e na leitura, para que eu seja competentemente letrado, eu preciso desenvolver a habilidade da alfabetização. Deu para entender? Alfabetização, habilidade, letramento, competência. Um está junto do outro e eu preciso de um para chegar ao outro, tá? Não dá para a gente trabalhar uma coisa longe da outra. Então, grifa aí, anota aí. Alfabetização e letramento, habilidade e competência. É aquilo que a gente consegue entender dos dois, tá? Então, quando a gente permite que o sujeito interprete, divirta-se, seduza, sistematize, confronte, induza, documente, informe, oriente-se, reivindique e garanta sua memória, o efetivo uso da escrita garante-lhe uma condição diferenciada da sua relação com o mundo. Um estado não necessariamente conquistado por aquele que apenas domina o código. A diferença de quem é letrado e de quem simplesmente é alfabetizado é gigantesca, tá? Por quê? Porque ele consegue estar inserido, aquele que é letrado, ele se insere dentro da sociedade, ele consegue falar com todo mundo, ele consegue conversar sobre assuntos, ele tem opiniões formadas. Aquele que simplesmente é alfabetizado não consegue falar isso, ele não consegue fazer isso. Por quê? Porque é limitado, tá? Somente a habilidade, sem chegar à competência, não adianta para nada. Então, não adianta nada. Vamos falar em habilidade e competência para a gente entender um pouco melhor. Eu tenho equilíbrio, tenho uma habilidade, mas se eu não consigo ter esse equilíbrio em cima de uma bicicleta, eu tenho competência de andar de bicicleta? Não. Então, para que me adiantou aquele equilíbrio? Para nada, ele não tem função de ser, ele não tem um produto final, tá? Então, qual é o objetivo de toda a alfabetização? Levar a criança ao letramento, tá? Então, na verdade, a Magda Soares, ela traz muito isso para a gente, e eu creio que isso daí vai clarear um pouco mais a cabecinha de vocês também nesse sentido, tá? Então, vamos aqui, ó. Aqui eu quero deixar para vocês esse quadro da sociedade leitora no Brasil.
Independentemente do vínculo escolar, essa mesma tendência, né, parece confirmar-se pelo Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional. Existe esse indicador, Cláudia? Existe. INAF. Uma pesquisa realizada por amostragem representativa da população brasileira de jovens e adultos de 15 a 64 anos de idade. Entre os 2.000 entrevistados, 1.475 eram analfabetos ou tinham pouca autonomia para ler ou escrever. Apenas 525 puderam ser considerados efetivos usuários da língua escrita. Indiscutivelmente uma triste realidade, tá? E isso, gente, não mudou muita coisa, não, tá? E aí a gente vai entender e começar a pensar quais são os motivos, porque tantos deixam de aprender a ler e escrever, mas está na escola. Mas hoje a alfabetização é obrigatória, ele tem que estar lá até o 5º ano, e ele é obrigado a terminar o Fundo 1 sabendo ler e escrever. Quem é professor? Eu fui professora de 5º ano por muitos anos. E eu sei que tem muito aluno do 5º ano que não está letrado ainda, que o letramento dele ainda é falho. E por quê? Por qual motivo que essas crianças deixam de aprender a ler e escrever, de ter esse letramento? Por que será que tantas crianças, né? Por que é difícil eles se integrar-se aí desse modo competente dessas práticas de leitura e de escrita? Então, existem duas explicações aí, né? Se descartássemos as explicações mais simplistas, né? Que já aí a gente entra nos mitos da educação, que vai culpar o aluno pelo fracasso escolar, tá? Então, não, mas ele não aprendeu porque a culpa é dele. Mas se a gente começa a admitir que esses chamados problemas de aprendizagem se explicam muito mais pelas relações que são estabelecidas na dinâmica da vida estudantil, né? Se o desafio do ensino pudesse ser enfrentado a partir da necessidade de compreender o aluno para com ele estabelecer uma relação dialógica, significativa e compromissada com a construção do conhecimento, se as práticas pedagógicas pudessem transformar as iniciativas meramente instrucionais em intervenções educativas, talvez fosse possível compreender melhor o significado e a verdadeira extensão da não aprendizagem do quadro de analfabetismo do Brasil. Então, assim, mas agora você está falando que a culpa é minha. Então, eu penso sempre da seguinte forma: quem é o adulto da relação? Sempre quando a gente tem relação de aprendizagem, você pense sempre nisso, quem é o adulto da relação? Então, quem tem que planejar tudo isso? Quem planeja? Quem leva o conhecimento? Quem trabalha com as metodologias ativas? Quem tem o poder de transformar isso e buscar essa questão de trazer a alfabetização de uma forma contextualizada para a criança? É o professor. Não é a culpa 100% do professor, mas ele pode, através das metodologias e das práticas de ensino, modificar muita coisa na realidade. Mas, para isso acontecer, precisa haver formação e conhecimento. Você precisa saber o que você está fazendo, tá? Então, na verdade, e aí eu estou falando, gente, tá, de alunos que não estou falando de alunos que têm dificuldade de aprendizagem, que tem algum tipo de laudo. Aí é outra coisa. A gente está falando de uma grande realidade aí dos alunos brasileiros, tá? Então, muitas vezes, eles saem aí do 2º ano, que hoje a gente tem como meta o 2º ano, a alfabetização, e o término do letramento aí até o 5º ano. Eles saem alfabetizados, mas essa continuação de letramento ela passa, na onde que ela vai? Então, ele continua sendo incentivado nisso tudo? Então, é onde precisa se realmente repensar tudo isso. Então, muitas vezes a gente coloca aí a culpa, não, ele não aprende por conta da família, por causa do contexto social, porque ele é pobre, porque ele não tem o que comer, porque ele tem dificuldade, sempre é o ele, né? Então, assim, quando que eu olho para mim e aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu posso fazer melhor? Os professores hoje, eles fazem o melhor, mas será que é o melhor que ainda que está chegando lá? Será que não dá para eu estudar mais? Não dá para eu me aperfeiçoar um pouco mais, para eu conseguir entregar um pouco mais para esse aluno, para essa criança? Será que naqueles momentos que a gente tem de
de ATPC, né, de HTPC, a gente não consegue, nessa troca, um aprender com os outros, a experiência de um não servir para a minha experiência também? E isso é o que a gente precisa fazer, essa união de saberes, que é super interessante que a gente tenha, tá? Bom, e aí ela traz também, a Magda Soares traz para a gente essa questão, né, do segundo lugar aí, que é preciso considerar a reação do aprendiz em face da proposta pedagógica, muitas vezes que ainda é autoritária, artificial e pouco significativa. Então, aquilo que não é significativo para a criança, aquilo que você vai fazer porque eu estou mandando, né? E aquilo que não faz, não tem a razão de ser, para ele não vai ser interessante, ele não vai conseguir aprender a ler e aprender a escrever. Uma das coisas que a gente traz também no contexto da realidade de hoje é o comportamento dos alunos, né? Sala indisciplinada não aprende nada. E aquele que quer aprender também não consegue, porque no meio da bagunça a gente não consegue. Então, tudo precisa ser pensado, precisa ser trabalhado, precisa ter rotina, precisa ter regra, porque a sala de aula ela é viva, né? A escola ela é viva. Então, hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa. Então, é nisso que o professor precisa estar aí apto a ter essa relação com os alunos e ter essa relação dentro da própria sala de aula dele, tá? Então, na verdade, aqui tem uma tirinha, né, que ela traz, ó, aqui eu não sei se dá para enxergar direito, eu vou ler. A professora aqui no quadro negro, né, minha mãe me mima, minha mãe me ama. Aí tem a Mafalda, lógico, né? Ela está olhando lá, ela olha tudo. Parabéns, professora. Pelo visto, a sua mãe é ótima. Agora, por favor, ensine para a gente coisas realmente importantes. Então, isso podia ser importante para a professora. E aqui, o que a professora estava querendo trabalhar, gente? A sílaba, né? A questão do ma, me, mi, mo, mu. Ela estava na família silábica do M, porque ela trouxe minha mãe, mima, ama, né? Então, todas, você vê que ela estava dentro de uma família silábica. Cláudia, é errado trabalhar a família silábica? Não, não é. Totalmente, eu sou totalmente a favor do silabário, porque a criança precisa ter contato, mas ela poderia trabalhar essa sílaba do M, trazendo uma construção social que viesse da criança. Pessoal, qual a palavrinha aí que a gente tem com M? Vamos, um monte, tá? A ideia daquele várias palavras. E agora, qual frase que a gente podia escrever com esse monte de palavra que está aí? Você traz dentro da realidade dela, você joga isso para dentro da criança, tá? Então, é onde você traz esse letramento como... você traz esse silabário dentro de um letramento. Então, na verdade, o que a gente tem, tá? Para a gente poder finalizar nossa aula de hoje ali. Nós temos, né, a Magda Soares trazendo para nós aquilo que realmente deve ser a educação e a alfabetização, aquilo que vai fazer sentido para a criança. Só que isso a gente não tem que pensar somente lá no pequenininho ou no fundamental 1. Eu tenho que continuar isso no 2, eu tenho que continuar isso no médio. Por que a gente tem aí um grande número de evasão escolar? Porque não faz sentido, a educação não faz sentido mais, ela está fora de sentido. E quem vai mudar essa realidade, né? Nós, professores, trazendo esse sentido, colocando esse sentido para a sala de aula. E eu acho assim que a gente, quando trabalha no infantil, quando a gente trabalha no Fundi 1, nós estamos na base. E se essa base for muito bem colocada, se ela for muito bem trabalhada, esse menino ele vai embora, ele deslancha, ele estuda sozinho. Ele pode entrar na pior escola que ele tiver e ter os piores professores. Ele vai aprender a pesquisar, e depois, né, quando ele for para o médio lá, ele vai aprender a pesquisar, ele vai aprender a estudar, ele vai ter gosto. Por quê? Porque ele foi letrado. Então, aquilo que a Magda Soares nos põe é isso, é você alfabetizar letrando. Para quê? Para que a gente consiga diminuir realmente esse índice enorme de analfabetos funcionais, né? E quem trabalha aí no Fundi 2 e no médio, né, eu trabalhei por um tempo no Fundi 2 e no médio, você vê que é verdade o que fala, porque eles não sabem ler e eles não sabem interpretar. E, infelizmente, a gente ainda também tem professor que não consegue ler e não consegue interpretar. E aí esse círculo, né, esse ciclo vicioso vai se passando. Então,
Quer mudar a realidade? Torne-se leitor. Leia, leia muito. Por quê? Porque a leitura vai te trazer repertório e você vai conseguir passar repertório para os alunos, certo? Gente, alguma pergunta? Alguém quer levantar alguma questão? Quer colocar alguma situação de sala de aula? Quer falar alguma coisa para que tenha para compartilhar? Que senão só eu falo. Não? Fechou? Então, beleza. Então, a gente vai encerrando a aula de hoje, tá? Eu agradeço a participação de vocês, o pessoal que não conseguiu entrar, né, que não pôde entrar. Vou deixar essa aula gravada para todos e todas, tá bom? E a gente vai, essa semana, né, a gente está fazendo um simulado, eu com a Lívia, nós estamos fazendo um simulado para o Estado, e para a próxima semana, ou na outra, a gente vai trazer um simulado para vocês também da Piracaia, tá? Para quê? Para a gente poder ver aí esses conhecimentos todos aí de vocês. Um simulado simples, tranquilo, fácil, mas para a gente poder trabalhar com bastante exercício e começar a fazer que nem a gente está fazendo lá no Estado, né? Trabalhando aí com bastante atividade, bastante exercício agora, ok? Então, agora é mais conceito, é mais conteúdo, para depois vocês estarem cheias desse conteúdo e a gente conseguir praticar mais com questão, ok? Meninas, beijo no coração de vocês. Até quinta, né? Hoje é terça, até quinta-feira. Acho que quinta-feira é a Lívia já, tá bom? Obrigada e tchau, boa noite, beijo.